Lição de segunda-feira, e eu tenho aqui nas minhas mãos um comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes sobre o livro de João. Esse livro ele é tão importante para a Bíblia, para o nosso conhecimento, que vale a pena ao longo desse trimestre você ter essa habilidade, essa busca de se aprofundar mais. Não fique simplesmente com os meus vídeos e também não fique simplesmente com a leitura da lição, mas busque conhecimento em outros lugares, ok? Então vamos lá. O que ele fala a respeito do iniciozinho do livro de João? Vamos lá. O propósito de João, nos capítulos 1 ao 12, é apresentar o ministério público de Jesus. E nos capítulos 13 a 21, apresentar seu ministério privado. Os capítulos, presta atenção, ó que legal. Os capítulos 1 ao 12 abrangem um período de 3 anos. Agora, do capítulo 13 até o capítulo 20, abrangem apenas 4 dias. Já tinha percebido isso? Normalmente nos outros livros, ali dos outros evangelhos, a gente tem uma distribuição um pouco melhor das atividades de Jesus ao longo de todos os 3 anos e meio de ministério dele, ao longo dos capítulos do livro. Em João, não. Basicamente, a primeira parte é dos 3 anos dele, mas agora a segunda parte, uma grande parte, por isso que a gente tem uma série de detalhes sobre os dias finais de Jesus, está falando sobre esses últimos 4 dias, ok? A primeira parte do livro enfatiza os milagres de Jesus, enquanto a segunda parte recorda os discursos feitos aos seus discípulos, ok? Ontem eu não consegui ler para vocês um texto que eu gosto demais de C.S. Lewis e tem bastante a ver com o nosso tema. Por quê? Quando a gente pega principalmente os primeiros versículos do livro de João, a gente percebe claramente de que ele está tentando provar para a sua audiência que aquele que tinha vindo, o tal do Jesus, ele era o próprio Deus. Ele utiliza de uma linguagem que ele buscou lá dos gregos, ele utiliza a palavra logos, que a gente traduz como o verbo, a palavra. Por quê? Porque aquelas pessoas que escutavam, que liam o livro de João, falavam assim, ele está falando daquela divindade, que é a ligação entre Deus e os humanos, o tal do logos. Então tinha todo um entendimento atrás disso. Ele está falando o seguinte, o logos, ele esteve entre nós, ele era Deus, ele criou tudo e ele é aquele que veio e morreu por você e por mim. Então, quando a gente pensa sobre isso e sobre os primeiros versículos do livro de João, me vem à mente esse texto de C.S. Lewis, um grande escritor que eu acho, inclusive, que você deve ler alguns livros dele. Diz o seguinte, em relação a Jesus, só temos 3 opções, você precisa escolher uma dessas opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Se Jesus não é quem disse ser, então ele é um mentiroso. Se não é quem pensou ser, então é um lunático. Mas, se Jesus é quem disse ser, então ele é Deus. A gente vai estudar ao longo desse trimestre a respeito de Jesus. Aquele que dividiu o tempo entre antes dele e depois dele. Ele não foi simplesmente um mestre, mas ele foi o Deus encarnado entre nós. Ele não foi um Deus menor, mas ele foi o Deus na sua essência. Esse que veio à Terra chamado Jesus foi desde sempre ao lado daquele que nós chamamos de Deus Pai. Então, quem veio dar a vida por você foi o próprio Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe e até amanhã.